Boa noite. Neste lindo dia de domingo, Deus nos deu. Quero saudar todos vocês na graça bendita, sublime, na doce paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, é bom estarmos aqui novamente para cultuar e adorar o Senhor. E eu estou feliz, muito feliz por mais esta oportunidade que nós temos juntos aqui de estudar a palavra de Deus. Muito bem, hoje, nesta noite, eu quero, não vai ser bem uma pregação, mas eu quero junto com vocês estudar um versículo que chamou muito a atenção do meu coração nesta semana. Esta semana, este versículo impressionou muito a minha vida, o meu coração. Eu fiquei pensando muito sobre ele, e nós vamos ler juntos este verso. Felipe? Dá para ler? Dá, né? Vamos ler junto. Antes de... Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós vamos ler de novo, porque a gente deve titubear aí, não foi? Nós vamos ler de novo juntos, eu vou ler junto com vocês. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos lá? Pai, nós estamos em tua presença, Senhor, de maneira que nós não precisamos gritar, clamar, invocar, mas somente afirmar esta presença bendita aqui neste lugar, aqui em nosso meio. E diante do Senhor pedimos, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Tantos irmãos que estão aqui querendo ouvir uma palavra de ânimo, de consolo, de desafio, fala ao nosso coração, que não seja eu, ó Deus, me afasta, me despede dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias ideias, para que o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor, possa falar a nossa vida, ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, irmãos, nós vamos estudar este verso. E olha, preste atenção, Paulo começa aqui, este verso, dizendo, a primeira palavra que ele diz qual é? Fiel. Fiel é esta palavra. Ele começa declarando que o que ele vai dizer, a palavra que ele vai dizer, esta palavra que ele vai dizer é uma palavra fiel. Ou seja, o que ele vai dizer é algo muito importante. Não dá para aparecer, né? Pode apagar. Apague, deixa eu apagar para a gente. Que é mais importante é aquele lado que você vê a mim. Pode apagar isso, pronto. Dá para a gente acompanhar. Então, o que ele está dizendo aqui é que o que ele vai declarar, o que ele vai contar para nós, o que ele vai dizer é uma afirmação muito fiel, muito verdadeira. Agora, por que Paulo falou assim? Foi Paulo que disse isso. Por que ele falou fiel é essa palavra que eu vou dizer para vocês? Será que tudo que Paulo tinha falado antes não era fiel? Não era verdadeiro? Pense, será que os escritos que Paulo fez, as cartas de Paulo, havia alguma coisa que não era fiel? Será que havia alguma coisa que não era verdadeira? Será que tudo que está na Bíblia não é fiel? Por que Paulo chamou essa frase que ele vai dizer agora de uma palavra fiel? Irmãos, a razão que ele disse isso, que esta palavra, fiel essa palavra que ele vai dizer, é porque ele quer dizer o seguinte: diante de tudo que ele tem para dizer, tem algumas coisas que se destacam naquelas coisas que ele está escrevendo.
alguma informação importante. É claro que tudo que Paulo escreveu foi inspirado por Deus. Sim, tudo que Paulo disse foi usado por Deus, foi inspirado por Deus, foi verdadeiro, foi real, foi fiel. Mas nessas coisas todas que Paulo disse, haviam algumas coisas que tinham um grau de importância maior, mais importante, mais urgente, mais séria. E para chamar a nossa atenção, para acordar você, para você abrir os olhos, para você abrir os ouvidos, ele vai dizer: gente, eu vou dizer a palavra fiel para vocês, eu vou dizer a palavra verdadeira para vocês, eu vou dizer a palavra fundamental para vocês. Fiel é essa palavra. Interessante, irmão, que Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele usou a mesma estratégia, não é? Você lembra? Lembra-se, né? Jesus queria dizer uma coisa importante. Como é que Jesus falava? Você lembra? Ele dizia assim: em verdade, eu digo para vocês. Não é que o que Jesus tinha dito não era verdadeiro. Tudo que Jesus disse, tudo, as vírgulas, os pontos e vírgula, tudo, todas as palavras eram verdadeiras. Mas Jesus queria chamar a sua atenção e a minha atenção para algo especial, algo importantíssimo diante de tudo que ele disse. É por isso que Jesus dizia assim: em verdade, eu digo para vocês. Preste atenção. Ele costumava falar assim. E aqui, Paulo, ele diz assim: fiel é esta palavra. Aqui, ele quer nos chamar a atenção. Ele quer dizer que é algo importante, algo fundamental. O que eu vou dizer para vocês é a alma do Evangelho, é o coração do Evangelho, é a alma da palavra de Deus. Você quer entender o Evangelho? Você quer? Você quer ler? Você quer estar ali, né? Ali. Antônio, vida. A gente quer entender o Evangelho. Então, a gente tem que prestar atenção àquilo que ele vai dizer aqui. Aquilo que ele vai dizer aqui. Fiel é esta palavra. Uma palavra fiel. E logo em seguida, para dar mais força ainda, para dar mais peso ainda, além de dizer que a palavra que ele vai dizer é uma palavra fiel, ele vai dizer mais o seguinte: que a palavra que ele vai dizer é, o que diz lá? Digna de toda aceitação. O que isso significa? Por que ele diz é digna de toda aceitação? Sabe o que ele está dizendo aqui? Que esta palavra que ele vai dizer, além de ser uma palavra fiel, é uma palavra que você tem que abraçar de todo o seu coração. Você tem que crer nela de todo o seu coração. Você tem que aceitar ela de todo o seu coração. Fiel é a palavra que ele vai dizer que é digna de toda aceitação. Ele está dizendo que precisamos abraçar essa verdade. Nós não devemos duvidar disso. Nós não devemos questionar essa palavra. Você não deve desprezar essa palavra. Mas você deve crer nela, aceitá-la, abraçá-la de todo o seu coração. Agora a pergunta é: que palavra é essa? O que ele quer dizer? Ele está preparando a gente. Ele está preparando você para dizer. Que declaração é essa? É essa declaração aí, para Filipe. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Vamos repetir? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Aí você olha para mim e diz assim: mas Marcelo, meu irmão, isso é tão óbvio. Você diz para mim: peraí, por que tanto barulho com uma coisa tão
clara. Todo mundo sabe disso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Os católicos sabem disso. Os espíritas sabem disso. Os macumbeiros sabem disso. Os incrédulos sabem disso. Os filmes que passam na televisão mostram Jesus morrendo na cruz. As novelas da Bíblia, né, que tem ali na televisão, mostra isso. Por que ele fez tanto preparo para falar assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores? Sabe, irmãos, escuta, preste atenção. O nosso problema, escuta, pensa, é que nós lemos a Bíblia de maneira muito superficial, muito simplória, muito superficial. E o meu trabalho nesta noite, escute, o meu trabalho aqui nesta noite, você está olhando para mim, eu quero mostrar para você, eu quero lhe mostrar o significado, a profundidade, o poder, a riqueza dessa afirmação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Essa afirmação, que para você parece tão simples, tão clara, tão óbvia, e você não sabe que é tão profunda. E é por isso que nós precisamos explicar isso para você nesta noite. A gente vai fazer isso. Eu quero fazer isso com você palavra por palavra, cada palavra. Nós vamos estudar aqui, Mônica, presta atenção. Mônica, presta atenção. Eu vou estudar com vocês cada palavra. E você vai ver como é profundo essa declaração, como é importante essa declaração, como é fiel essa declaração, como é séria essa declaração. Qual é a primeira palavra lá? Cristo, não é? E essa palavra é digna de toda aceitação. O quê? Cristo. Essa palavra que vamos pensar agora é Cristo. Quem é Cristo? Cristo é aquele que lá no Antigo Testamento era chamado de Messias, o enviado, aquele que foi prometido desde o Jardim do Éden, lá atrás, no começo, que ele viria para esmagar a cabeça da serpente, e ele seria ferido no seu calcanhar, significando a morte dele na cruz. Cristo, aquele para o qual todos os profetas da Bíblia, todos profetizaram, apontaram e disseram que ele viria no poder do Espírito Santo, nasceria de uma virgem e viria para este mundo. Cristo, aquele que no começo do seu ensino, vocês conhecem a história, eu só estou mexendo para você pensar, lá no começo do seu ensino, às margens do Rio Jordão, ele foi batizado por João Batista. Interessante, ele não precisava ser batizado, o batismo do arrependimento, não é? Ele não precisava, porque ele não tinha pecado. Para que ele foi batizado? O batismo do arrependimento é para que mostrar para as pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados. Ele não tinha pecado, mas ele foi para as águas para se identificar com você e comigo, pecadores. Ele se fez pecador como nós, se identificou nas águas como nós, e naquela hora os céus se abriram e a voz de Deus soou lá dos céus, dizendo: este é meu Cristo, este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Cristo, aquele que no Espírito Santo, aquele que quando saiu das águas, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba. Lembra dessa história? Desceu sobre ele no formato de uma pomba e revestiu a sua humanidade de poder, para que ele pudesse viver uma vida perfeita diante de Deus, diante do Pai, mas também poder para sofrer, poder para padecer, poder para ir à cruz por nós. Cristo. Meus irmãos, fico pensando, escute isso. Se Jesus Cristo, que era perfeito Deus e perfeito homem, precisou receber
criação aqui na terra, quanto mais eu e você precisamos da ajuda dele. Precisamos do socorro dele, do Espírito de Deus. Precisamos a cada dia da nossa vida, cada dia, todos os dias, cada momento da nossa vida cristã. Se Cristo precisou ser ungido para viver uma vida completa de obediência ao Pai, quanto mais nós precisamos. Cristo. E a próxima palavra é Cristo Jesus. Jesus. O que este nome significa? Eu sei que você sabe. Eu só estou fustigando você para você pensar. Pense. O que significa o nome Jesus? O nome Jesus significa Yahvé salva. Preste atenção, não é Sevé salva. Sevé é uma irmã legal. Sevé é a mãe de Rafael. Sevé faz um bolo maravilhoso, né, Guilherme? Bolo gostoso. Mas Sevé não salva. Salva Sevé? Não. Quem salva é Yahvé. Mas o que é Yahvé? Yahvé é Jesus. Este é o nome dele. Jesus. Jesus salva. Você lembra, Ribeiro? Você lembra quando, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo Gabriel, vocês lembram, né? Quando o anjo Gabriel aparece para José e ele diz assim, Maria, tua mulher vai ter um filho, e você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então isso que Jesus significa, o Deus que salva. Jesus significa o Deus que salva. Jesus é o Deus em carne humana que veio para salvar. Jesus é o Deus que deixou, irmãos, ele deixou a sua glória inefável, e se vestiu de carne humana, como nós, e veio para salvar. Jesus, o Deus que salva. E a próxima palavra diz que Cristo Jesus, o quê? Veio. Ele veio. O que significa essa palavra, esse verbo veio? Eu sei que você sabe. Pense. Sabe o que significa? Mudar de um lugar para outro. Significa que ele estava no lugar e saiu daquele lugar e veio para um outro lugar. Não é assim? Isso mostra, irmãos, para nós, que ele já existia antes de vir. Ele já existia antes de vir. Ou seja, Cristo Jesus sempre existiu. Sempre. Não há nenhum momento, nunca houve algum tempo em que Jesus não existisse, mesmo antes da criação do universo. Antes de todas as coisas, ele já existia. Aliás, foi ele quem falou e todas as coisas vieram a existir. Não é isso que a Bíblia diz? Em João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o Deus eterno, é Jesus, o Deus eterno que ele está falando que veio, que deixou a sua eternidade gloriosa e veio, que veio, entrou dentro do nosso tempo, ele entrou dentro do nosso espaço, ele entrou dentro da nossa realidade, ele veio para experimentar quem nós somos, ele veio para sentir o que nós sentimos, ele veio para perceber quem nós somos, ele não poderia ficar no céu, lá no céu e nos salvar, não poderia, ele tinha que vir à terra, irmãos, ele tinha que viver no corpo humano, ele tinha que assumir a forma humana, ele veio, ele precisava vir para morrer em nosso lugar,
Se ele não viesse, nenhum de vocês jamais poderia ir para o céu. Se ele não viesse, ninguém aqui jamais poderia ir para o céu. Se ele não viesse, você e eu estaríamos desgraçadamente perdidos, sem nenhuma esperança, nenhuma, neste mundo. Por isso que ele veio. Ele veio. Foi por isso que ele deixou as glórias lá no céu para vir para este mundo de pecado, de lamaçal, de sujeira. Ele veio. Ele estava rodeado das glórias. Irmãos, pense nisso. Ele estava rodeado das glórias inefáveis, infinitas glórias de Deus. Mas ele deixou tudo isso, ele veio a viver entre nós. E a próxima palavra diz que ele veio ao que, irmãos? Mundo. Ele veio ao mundo. Ele não ficou flutuando no ar, não. Você acha que ele ficou flutuando lá no ar? Não. Mas ele pisou aqui. Ele pisou aqui na terra. Ele andou neste mundo. Ele andou em nossas estradas. Ele cheirou a nossa poeira. Ele suou o nosso suor. Ele comeu a nossa comida. Ele bebeu da nossa água. Ele sentiu a nossa dor. Ele chorou as nossas lágrimas. E ele morreu a nossa morte. Ele veio para o mundo, este mundo perdido, este mundo mesmo, onde você vive, tomado de iniquidade, de perversidade, de corrupção, para este mundo, onde as pessoas estão perdidas, para o mundo, onde as pessoas estão vivendo, você sabe disso, você sabe muito bem, que as pessoas estão vivendo somente do pecado, totalmente separada de Deus, inimigos de Deus, sem nenhum jeito de escapar. É este mundo que Cristo Jesus veio, ele veio. Mas a pergunta que ele faz aqui é: vem para quê? Para que ele veio? Sabemos quem é Cristo, sabemos quem é Jesus, sabemos que ele veio. Mas a pergunta é: veio para quê? Para que ele veio? E a resposta: ele veio para o que, irmãos? Salvar. Para salvar. Veio para salvar. O que significa essa palavra salvar? Eu sei que você sabe. Mas eu quero que você pense, como se você pudesse dizer a resposta para mim agora. Se você pudesse perguntar para você, diretamente, Terezinha, Pito, Graça, né? Graça. Me explica o que significa a palavra salvar. Pense. Eu vou dizer para você a resposta. Salvar, para salvar, significa ser livrado, ser resgatado. Resgatado de quê? De uma destruição certa. Significa ser preservado de uma ruína certa, uma morte certa. Ele veio para salvar. Jesus veio a este mundo com uma missão, e essa missão era salvar, a missão de nos libertar, a missão de nos resgatar, a missão de nos livrar, a missão de nos salvar. Foi para isso que ele veio, para salvar. Mas a pergunta que eu faço para você é essa: salvar de quê? De quê? Pense. De que Jesus veio nos salvar? Será que ele veio nos salvar da pobreza? Será que ele veio nos salvar da solidão?
salvar da solteirice? Tem muita gente aí solteira, né? Achando que. Será que ele veio nos salvar da nossa sogra? Não, estou brincando. Não podia perder essa oportunidade, né? Não foi da nossa sogra. Ele veio para salvar de quem, irmãos? Pense. De que ele veio nos salvar? Será que foi dos nossos medos? Da nossa insegurança? Da depressão? Será que ele veio nos salvar do fogo do inferno? Do diabo? Do caldeirão de fogo que o diabo está lá mexendo, né? Cheio de alma lá dentro. Irmãos, interessante. Quantos crentes acreditam nessa bobagem? Quantos crentes pensam, imaginam que o diabo é o rei do inferno e que o diabo está sentado no trono com seu garfo ali, e de vez em quando ele vai lá fazer churrasco das almas que estão lá no inferno? Presta atenção aqui, não precisa olhar lá não, agora olha para cá, isso é importante. Quantas pessoas, tem que saber, até você mesmo acredita nisso, que o diabo é o rei do inferno e ele está lá rindo, brincando e cutucando as pessoas? Gente, isso é uma mentira sem limite. O diabo é aquele personagem que mais vai sofrer terrivelmente dentro do inferno. Muito mais do que qualquer outro ser que Deus criou. Ele e seus demônios. Então isso é uma mentira, não acredite nisso. Mas eu quero insistir, irmãos, com você. Porque nós precisamos saber de quem Jesus Cristo veio nos salvar. Você tem que saber disso. Sabe qual é a resposta? Escute. Ele veio para salvar você e eu de Deus. De Deus. Ele veio para salvar as pessoas de esse mundo perdido de Deus. Você e eu precisamos ser salvos de Deus. Você e eu precisamos ser salvos do julgamento de Deus. Você e eu precisamos ser salvos da ira de Deus. Você e eu precisamos ser salvos da furiosa e perfeita vingança de Deus. A Bíblia diz, você sabe disso? A Bíblia diz, quão terrível coisa é você cair dentro das mãos de um Deus vivo. Quão terrível é! É esta palavra que é fiel. É esta palavra que você tem que abraçar de todo o seu coração. Você precisa ser salvo. Escute, por favor. Você precisa ser salvo. Você precisa ser resgatado da ira do próprio Deus. Porque você é merecedor dessa ira. Porque você é um pecador. E eu também. E só tem somente um, que pode salvar você da ira e do julgamento perfeito de Deus, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Esta é a palavra fiel, irmãos. Esta é a palavra que você tem que abraçar de todo o seu coração. Essa é a palavra que você tem que aceitar, você tem que crer nela. Você precisa ser salvo de Deus. Você precisa ser salvo por Deus. E você precisa ser salvo para Deus. Toda a nossa salvação é centralizada em Deus. Você e eu, nós precisamos ser salvos da ira de Deus, precisamos ser salvos pela graça de Deus e precisamos ser salvos para a glória de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Para salvar você, para me salvar, de que naquele dia, o último dia do grande julgamento,
você chegue, você se encontre cara a cara com Deus Santo e você com seus pecados, como pecador. Meu irmão, escute, você não precisa ser salvo dos seus problemas, porque o seu grande problema é Deus. O maior problema seu é Deus, o Deus Santo, infinitamente santo, o Deus que exige santidade, o Deus que exige retidão, o Deus que exige justiça para estar diante dele. E que, olha, gente, apenas no pecado, pense nisso, pense. Se você cometer em toda a sua vida um único pecadinho só, já seria suficientemente eficaz para jogar você dentro das profundezas do inferno. Porque Deus só aceita santidade, retidão e justiça. E cá entre nós, você sabe, eu sei também, que nós não cometemos somente um pecadinho só em toda a nossa vida, mas nós temos montanhas e montanhas e montanhas de pecados, pelos quais merecemos sofrer dentro do fogo do inferno pela eternidade inteira. Merecemos sim. Porque Deus é tão santo. E nós somos tão pecadores, sujos, imundos. E Deus irá despejar sobre você a sua ira por causa do pecado que você não abandona e fica cometendo toda a sua vida. Então, Jesus veio para livrar você, para que você não se encontre como pecador, cara a cara, com este Deus Santo. Eu sei que você sabe, eu sei disso, eu não vou dizer nenhuma novidade aqui. Você sabe que nenhum pecado que a gente comete, desde Adão, lá atrás, Adão e Eva, né? Primeiro lá, desde Adão e Eva, não existe nenhum pecado que Deus vai deixar passar em branco, sem punição. Nenhum pecado escapará do peso completo da ira de Deus. Cada pecado será punido, ou será punido no inferno sobre pecadores que rejeitaram a cruz, ou será punido no Salvador que morreu na cruz. Mas nenhum pecado passará batido, nenhum pecado passará sem castigo. Ou Deus vai despejar a sua ira sobre o pecador que não se arrependeu, ou Deus despejará a sua ira sobre o Salvador que morreu na cruz pelos pecadores. Mas Deus vai fazer a justiça. Deus é justo. Oh, irmãos, como é preciosa esta graça, como é preciosa, como é sublime este amor de Jesus, que veio ao mundo para salvar tão horrível pecador como eu, como você. Então Jesus é o mundo para salvar. Mas a próxima pergunta é: salvar quem? Sabemos quem é Cristo, sabemos quem é Jesus, sabemos que Ele veio, sabemos que Ele veio ao mundo, sabemos por que Ele veio para salvar. De quem sabemos? Agora, quem que Ele vai salvar? Quem são os? Pecadores. De novo, os? Pecadores. Jesus veio para salvar pecadores, irmãos. Veio para salvar pecadores. Ele não veio para gente boa, mas ele veio para salvar cabra ruim. Ele disse: eu sou médico, eu não vim curar os sãos, eu vim salvar os doentes.
ruim, como eu e você, gente rebelde, gente que está desafiando a Deus com suas palavras, com o seu jeito de viver. Gente como nós, que quebramos a lei de Deus todos os dias. Ele veio para salvar pecadores. E nem eu nem você, escute, ninguém será salvo se nós não confessarmos a Deus quão pecador nós somos, quão longe de Deus nós temos nos desviado desinteressadamente e quão nós carecemos do perdão e da glória de Deus. Você conhece aquela história do fariseu publicano? Eu sei que você conhece, eu não vou repetir essa história, eu só quero destacar alguns pontos dessa história, muito importante. Jesus contou uma história, ele disse que o fariseu e o publicano foram ao templo para orar. E aquele fariseu era um homem considerado muito religioso. E ele começou a orar, dando graças a Deus, porque ele começou a orar assim, que dava graças a Deus porque ele era um homem bom. Ele não era como os outros homens, muito menos como aquele publicano lá atrás, pecador miserável. Mas ele era um homem bom, era um homem religioso, ele dava dízimo, dava esmola. E Jesus disse que ele orava de si para si. Ou seja, Deus não participava da oração daquele camarada. Eu acredito que ele nem sabia quem era Deus. A sua oração era só um monólogo com ele mesmo. Ele falava com ele mesmo. Deus não tinha nada a ver com aquilo, não participava daquilo. Mas lá atrás, lá no templo, lá no finalzinho, nem se atreveu a se aproximar do altar, estava um publicano. Ele era um pecador. Ele era cobrador de imposto. Ele nem se aproximou do altar porque, assim que ele se via, um homem indigno de estar diante de Deus, um Deus santo. Ele nem se atreveu a levantar sua cabeça e seus olhos para o céu. Ele baixou a sua cabeça, baixou os seus olhos e ele batia no peito e dizia somente uma frase. E a frase que ele dizia era esta: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, este homem, ele viu a si mesmo como um grande pecador diante de um Deus santo. E ele clamou pela misericórdia de Deus. Tem misericórdia. Ele precisava da misericórdia de Deus. Ele precisava da graça de Deus. Ele precisava do sacrifício de Cristo por ele. E Jesus apontou para aquele homem, aquele publicano miserável, pecador, que era o homem mais odiado do seu povo, da sua cidade. E Jesus disse assim: em verdade, eu lhe digo, este homem voltou para casa justificado, voltou para casa salvo. Oh, irmãos, você imagina o choque que deu naqueles que estavam ouvindo essa história, o choque que deu naquelas pessoas. As pessoas ficaram apavoradas, porque todos ali estavam pensando, eles estavam presumindo que quem seria justificado seria o religioso, aquele homem tão bom, tão admirado, tão respeitado, mas ele nunca viu a si mesmo como um pecador, nunca viu a si mesmo como alguém que tinha pecado. Por causa disso, Jesus descartou aquele homem, Jesus passou por longe dele e olhou para aquele pecador miserável que fez aquela oração simples. E ele diz: em verdade, eu digo para vocês, esse homem entrou na igreja como condenado.
Jesus olha para os seus discípulos. Como vocês estão olhando aqui para mim? Jesus olha ali para os seus discípulos e ele disse aquela frase muito importante. Ele disse assim: porque aquele que exalta a si mesmo será, e quem se humilha a si mesmo será exaltado. Irmãos, escuta isso que eu vou dizer. É muito importante. Todos vocês que estão aí de frente olhando para mim, todos nós, todos, sem exceção, todos nós. E não somente nós, mas todas as pessoas do mundo serão humilhadas. Todas. Todas. Ou você se humilha a si mesmo durante o seu tempo de vida aqui na terra e se lança dentro das misericórdias de Deus e se quebranta diante de Deus, ou você será humilhado no julgamento do último dia, quando os livros da eternidade foram abertos, e quando o seu nome não estiver naquele livro, Jesus vai olhar para você e Ele vai dizer para você, você vai olhar e você vai conhecer Jesus, o Salvador, você vai ver o brilho, a glória dele, e você vai dizer, Senhor, eu aqui. Mas Ele vai olhar para você e vai dizer, eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, vocês que praticaram iniquidades. Que humilhação, não é? Como você se sentiria naquele dia? Pense. Você não acha que é muito melhor a gente se humilhar aqui? Não é? Não é muito melhor a gente cair diante de Deus, nos quebrantar e nos humilharmos aqui e agora? Não é melhor do que naquele dia? Porque naquele dia não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Se você fizer isso com humildade, com fé, olhando para Jesus, pela autoridade da palavra de Deus, eu quero dizer para você com toda a convicção do meu coração, se você fizer isso, o Senhor Jesus e a graça dele vai te exaltar até as alturas do céu. Você se assentará nos lugares celestiais com Cristo Jesus e se tornará um herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus e desfrutará de todas as riquezas insondáveis do céu que estão presentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, porque você se humilhou, porque você reconheceu que era um pecador, porque você reconheceu o seu pecado, porque você se arrependeu e porque você clamou pela misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim. Por isso que ele veio, para salvar pecadores. Você pode dizer, não, Marcelo, eu sou tão pecador, você nem me conhece. Tenho andado tão distante de Deus. Meu passado está cheio de tanta bagaceira. Eu vivi uma vida esbagaçada. Eu quero dizer para você, você é exatamente o tipo de pessoa que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Exatamente. Ele vai deixar de lado os religiosos. Ele vai deixar de lado aqueles que se acham bons. E ele vai olhar especificamente para você. Para você. Para você. Porque você se humilhou. E porque você clamou por sua misericórdia. E por seu perdão. Porque Cristo Jesus veio salvar pecadores, irmãos. Pecadores. Ele morreu na cruz por pecadores. Ele salva pecadores.
pecador. Diga isto para ele. Quem você é? É claro que ele sabe quem é você. É claro que ele sabe o que você fez. Mas ele quer que você olhe para o seu próprio coração. Ele quer que você reconheça o seu pecado, confesse a ele. E ele envolverá você com sua graça. Ele abraçará você com sua graça. Ok, vamos terminar aqui o último parte. Aguente só mais um pouquinho, já estou terminando. A última parte aqui. Depois que dele dizer que Cristo Jesus é o mundo para salvar pecadores, ele coloca aqui uma notinha aqui no último lugar. Ele diz o quê? Dos Mas eu sou o principal. Isso é uma nota pessoal. Ele estava escrevendo e ele está dizendo aqui para a gente, pessoal, preste atenção. Fiel é esta palavra que eu vou dizer agora. Muito importante. É digna de você abraçá-la, aceitá-la, crer nela de todo o coração. Aí vai dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem, irmãos? Pecadores. Quando ele diz isso, ele olha para ele mesmo. Ele olha para o seu próprio coração. Ele se lembra quem ele foi. Ele se lembra do que ele fez. Quem ele era. E ele vai colocar essa notinha aqui. Bem importante, ele vai dizer: pecadores dos quais eu sou o principal. Eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o mais horrível dos pecadores. Eu sou a pessoa mais pecaminosa que já pisou nesta terra, neste mundo. Sabe por que ele fala assim? É porque ele não estava se comparando com os seus conhecidos do seu tempo. Porque é fácil eu me comparar com você e eu achar que eu sou melhor que você. Mas ele estava se comparando com a santidade de Deus. Ele estava se medindo com a santidade de Deus. E quando ele faz isso, ele facilmente pode perceber quem ele era. Um pecador. Por que isso traz consolo para nós? Sabe por quê? Se Jesus Cristo pôde salvar Saulo de Tarso, ele pode salvar você também. Se Jesus Cristo salvou o pior dos pecadores, ele pode salvar você também. Você entende este verso? Você entende? Está claro para você? Você entende o Evangelho? Essa palavra que é fiel para você, você está disposto a abraçá-la de todo o seu coração? Você está disposto a crer nela de todo o seu coração, nesta verdade? Porque esta é a sua única esperança. Aqui está a sua única esperança, meu irmão. A sua única salvação. E você deveria guardar este versículo como o maior tesouro da sua vida. Este verso merece completa, total aceitação de todo o seu coração. Para terminar, eu quero. Essa semana eu estava lá na casa lá da minha sogra, lá na sala dela, e assistindo lá e passou uma canção que eu gosto muito dessa música. Um hino chamado Graça Maravilhosa. Os irmãos conhecem, né? Maravilhosa Graça, aliás, Maravilhosa Graça. E eu fui pesquisar um pouquinho e eu descobri que quem escreveu essa música foi um homem chamado John Newton. E esse homem, ele viveu uma vida desgraçada. Este homem, John Newton, ele viveu uma vida esbagaçada. Dentro de uma imoralidade, de uma vida imunda e suja que você não pode nem imaginar. Ele era um traficante de escravo. A perversidade que eles tinham que fazer era incrível. John Newton. Mas um dia, este homem foi salvo por
pastor lá na Inglaterra. E quando ele já estava velho, você pode ver, consulta na internet, toda a informação está lá. João Milton. Quando ele já estava velho, ele era um pastor ali, ele continuava pregando. Mas ele começou a sofrer de uma doença, Manetinha, chamada Alzheimer. Que é uma doença que a pessoa vai perdendo, a memória vai falhando. E quando ele estava no púlpito, pregando como eu estou agora, algumas vezes a sua memória falhava, ele se perdia ali, e isso era embaraçoso para ele, porque dava um branco, e ele ficava ali alguns minutos assim, meio perdido, por causa da doença. Mas um dia ele disse à sua igreja assim: irmãos, isso vai acontecer de novo. Mas sempre que isso acontecer, eu quero dizer uma coisa para todos vocês. Quando eu disser isso, vocês vão saber que eu tive essa perda de memória. E sempre que isso acontecer, eu vou dizer assim: eu sou um grande pecador, mas Jesus é um Salvador maior ainda. Você é um grande pecador. Eu sou um grande pecador. Mas Cristo tem muito mais graça do que você tem pecado. Fala para ele que você é um pecador. Mas que a graça dele e o perdão dele é infinitamente maior do que o seu pecado. Irmãos, pense nisso. Todos os seus pecados, todos, menos os seus, são como uma gotinha, uma gota, diante dos oceanos e oceanos da graça de Jesus. Uma gota. A graça suficiente em Jesus para perdoar você e qualquer pecador neste mundo e salvar. Se você virar ele e disser: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. Se você tomar esse passo de fé, se você confiar a sua vida a Ele, Ele vai salvar. Ele vai salvar você. Ele vai purificar você. Ele vai perdoar você. Ele vai vir e fazer morada dentro de você. E um dia, aliás, um dia que para alguns está muito perto, para mim está perto. Alguns aqui estão mais perto ainda. Um dia, Ele virá para você, diante da multidão de anjos, a multidão de anjos celestiais. Ele dirá: vinde, netinha, bendita do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para você, desde a fundação do mundo. Vinde, Rivaldo, vinde, Felipe, vinde, Thalia, Rosimeire, Lídia, Antônio, Luana, Pedro, Vitor, Márcio, Isabel, Carlos, Júlia, Lucas, vinde, bendito meu Pai, possuindo o meu reino que está preparado para você, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Meus irmãos, este é o Evangelho de Jesus. Que Salvador extraordinário nós